Imagine voltar para casa depois de meses longe, suando sangue em alto mar, para sustentar sua família e encontrar sua mãe, a mulher que te criou, de joelhos na calçada, implorando comida aos vizinhos. Não porque falta dinheiro, mas porque seu próprio irmão trancou ela para fora, transformando a casa dela num palco de festas para influenciadores. A história de hoje não é sobre perdão. É sobre o momento exato em que um filho decide que o silêncio acabou. É sobre justiça pura e crua. Mas antes de a gente ver essa reviravolta acontecer, eu quero te convidar a fazer parte da nossa família. Se você apoia o nosso trabalho e gosta de ver a justiça sendo feita, já verifica se você está inscrito no canal e ativa o sininho. Deixa o seu like agora no começo, porque isso ajuda o YouTube a levar esse alerta para mais lares brasileiros. E eu quero muito saber quem está comigo nessa. Pausa rapidinho e comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está me ouvindo agora. Quero ver até onde a nossa voz está chegando hoje. Comentou? Se inscreveu? Então se prepara, respira fundo, porque o Daniel acabou de chegar de viagem e ele não faz ideia do que o espera. Daniel Ferreira tinha 37 anos e 6 meses de ausência nas costas. Não por escolha, não por abandono, mas porque trabalhar como engenheiro de segurança em plataforma de petróleo significava trocar o céu aberto pelo horizonte infinito do Atlântico, o cheiro de café da manhã pelo diesel queimado e o abraço da mãe por videoconferências pixeladas que caíam no meio de cada "eu te amo". 6 meses embarcado, 45 dias de folga em terra. E, de novo, o ciclo recomeçava. Era o preço que Daniel pagava para sustentar o padrão de vida que a família Ferreira sempre quis manter. A casa ampla no bairro Praia do Canto, em Vitória. Os carros importados. A imagem de prosperidade que Rodrigo, o irmão mais velho, fazia questão de ostentar em cada churrasco de fim de semana. Mas naquela terça-feira de agosto, quando o helicóptero pousou no heliponto da Petrobras em Vitória, Daniel não tinha mais nada nas costas, além de uma mochila surrada e um aperto no peito que não o deixava respirar direito havia 3 semanas. 3 semanas sem conseguir falar com Dona Eulália. 3 semanas de ligações que caíam direto na caixa postal. 3 semanas de mensagens visualizadas e ignoradas por Rodrigo, sempre com a mesma desculpa. Mãe tá bem, mano, só cansada. Deixa ela descansar. Daniel sabia que alguma coisa estava errada. Ele conhecia a mãe, conhecia o ritmo da respiração dela, o tom de voz quando mentia para não preocupar os filhos, a forma como ela desviava o olhar quando escondia dor. E Dona Eulália jamais, em 72 anos de vida, tinha deixado 3 semanas passarem sem atender uma ligação do filho. O táxi cortou a Avenida Saturnino de Brito enquanto o sol da tarde estourava no vidro. Daniel apertou a mochila contra o peito. Cheiro de maresia misturado com escapamento de ônibus. Som de ambulância ao longe. Tudo tão normal, tão urbano, tão absurdamente distante da solidão metálica da plataforma. Aqui na esquina já tá bom, disse Daniel batendo no banco da frente. O motorista franziu a testa. Mas o senhor não tinha pedido até a rua Chapeau-Presvot? Prefiro ir a pé. Ele precisava caminhar. Precisava desacelerar o coração antes de bater na porta da mãe. Precisava acreditar que tudo aquilo não passava de paranoia. Que Rodrigo estava certo, que a mãe estava bem. Mas quando virou a esquina e avistou a casa, o mundo parou. A casa estava diferente. As janelas estavam cobertas por cortinas blackout que Daniel nunca tinha visto. O jardim da frente, que Dona Eulália cuidava com tanto carinho, estava completamente abandonado. Rosas murchas, grama alta, um saco de lixo rasgado na calçada com garrafas de cerveja importada espalhadas ao redor. E pior, havia um banner enorme pendurado na varanda. Espaço disponível para eventos.
Contato, Vanessa Ferreira Produções. Daniel sentiu o estômago revirar. Vanessa, a esposa de Rodrigo. A influenciadora digital que nunca tinha conseguido decolar, mas que insistia em viver como se tivesse 1 milhão de seguidores. A mulher que sempre tratou Dona Eulália com uma frieza disfarçada de educação. Ele apertou o passo, subiu os 3 degraus da entrada, tocou a campainha. Nada, tocou de novo, mais forte, mais insistente, ainda nada. Foi quando ouviu. Música eletrônica, baixa, mas inconfundível, vindo de dentro da casa, e vozes, risadas, alguém gritando, posta isso, posta isso. Daniel sentiu o sangue subir, agarrou a maçaneta, trancada. Rodrigo! Gritou socando a porta. Abre essa porra! Silêncio súbito. A música foi cortada, passos apressados. A porta se abriu numa fresta. Rodrigo apareceu suado de bermuda e regata, segurando um copo de uísque. Daniel, o sorriso foi instantâneo. Largo, falso. Caralho, mano, que susto! Pensei que você só chegava semana que vem. Daniel empurrou a porta com força, derrubando Rodrigo para trás. Nem onde ela tá? Quem? Rodrigo cambaleou, derramando o uísque no chão. A mãe, porra! Onde tá a mãe? Calma, calma. Rodrigo levantou as mãos, ainda sorrindo, mas agora com um brilho de irritação nos olhos. A mãe tá bem, ela só tá descansando. Descansando onde? Foi quando Daniel viu o interior da casa e sentiu o chão desaparecer sob os pés. A sala de estar que Dona Eulália mantinha impecável, com as cortinas de renda que ela mesma tinha bordado, estava transformada num cenário de produção de conteúdo. Ring lights por todo lado, tripés, uma mesa cheia de produtos de maquiagem, roupas espalhadas no sofá, e no canto 2 garotas que Daniel nunca tinha visto, de shortinho e top, segurando taças de champanhe e olhando para ele com curiosidade. Que porra é essa? Daniel avançou, mas Rodrigo bloqueou a passagem. Relax, mano. É só um trabalho da Vanessa. Ela tá produzindo conteúdo aqui em casa. A mãe deixou. A mãe deixou? Deixou, pô. Aliás, ela até assinou uma procuração me dando autorização para administrar a casa enquanto você tá fora. Tá tudo legal. Daniel sentiu o ar faltar. Procuração? É. Rodrigo deu de ombros, voltando a beber do copo. Olha, eu sei que parece estranho, mas alguém tinha que tomar conta das coisas aqui. Você fica 6 meses sumido, mano. Alguém precisa cuidar da mãe. E você tá cuidando, enchendo a casa dela de gente estranha? Ei, ei, ei! Rodrigo apontou o dedo para Daniel, o sorriso finalmente sumindo. Não vem com essa. Eu tô fazendo o que posso. A casa estava caindo aos pedaços. Precisava de reforma. Precisava de grana. E eu arrumei um jeito de fazer as 2 coisas. Cadê ela, Rodrigo? Tá no quarto. Então me leva lá. Ela tá dormindo. Então acorda ela. Daniel empurrou o irmão e avançou pelo corredor. O cheiro de perfume barato misturado com cigarro eletrônico invadiu suas narinas. As paredes, que antes tinham fotos de família, agora estavam cobertas por espelhos e pôsteres de marcas de cosméticos. Ele chegou no quarto da mãe e abriu a porta com força. Vazio. A cama estava feita, mas não havia nada, nenhuma roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de que Dona Eulália ainda dormia ali. Onde ela tá, Rodrigo? A voz de Daniel saiu baixa, perigosa. Rodrigo apareceu atrás dele, agora sem o copo, mas com os braços cruzados. A gente precisou realocar ela. Realocar? É, o quarto dela virou o closet da Vanessa. Mas calma, a mãe tá bem acomodada no quartinho dos fundos. É pequeno, mas é aconchegante. Ela não reclamou. Daniel virou devagar, olhou para o irmão. E pela primeira vez na vida, sentiu vontade de quebrar cada osso daquele rosto. Você botou a mãe no quartinho dos fundos? Temporariamente?
Rodrigo Só até a levantou as Vanessa mãos de conseguir novo. decolar o canal dela. Depois, a gente devolve tudo. Daniel não respondeu. Virou as costas e saiu pelo corredor, atravessando a cozinha. A porta dos fundos estava trancada por fora. Trancada. Por fora. Ele girou a chave que estava enfiada na fechadura e abriu a porta. E o que viu dentro daquele cubículo de 2 metros quadrados, sem janela, sem ventilação, iluminado apenas por uma lâmpada nua pendurada no teto, destruiu qualquer resquício de controle que Daniel ainda tinha. Dona Eulália estava sentada numa cama de solteiro, encostada na parede, com um cobertor fino sobre os ombros. Ela ergueu os olhos quando a porta se abriu, e por um segundo, Daniel viu o reflexo de si mesmo no vidro fosco daquele olhar cansado. Ela não reconheceu ele de imediato. Ela só esperou. Esperou para ver se era mais uma pessoa vindo xingá-la, ou ignorá-la, ou trancar a porta de novo. "Mãe!" A voz de Daniel rachou no meio. Foi quando Dona Eulália piscou. E então, finalmente, a expressão dela mudou. "Daniel?" Ela levantou devagar, as mãos trêmulas segurando a parede para não cair. "Meu filho, você voltou?" Daniel cruzou a distância entre eles em 2 passos e a puxou num abraço tão apertado que ela soltou um gemido baixo, mas não de dor, de alívio. Eu tô mãe." aqui. Ela afundou o rosto no peito dele e começou a chorar. Não aquele choro alto e desesperado, mas aquele choro silencioso. O choro de quem já desistiu de gritar. "Eu tentei te ligar", ela sussurrou entre soluços. "Mas o Rodrigo, ele pegou meu celular. Disse que você estava ocupado, que não queria ser incomodado." Daniel sentiu as unhas entrarem nas palmas das próprias mãos. "Quanto tempo você está aqui dentro?" Dona Eulália não respondeu de imediato. Apenas se agarrou mais forte nele. "Mãe, quanto tempo?" 3 semanas. E foi nesse momento que Daniel Ferreira tomou uma decisão. Ele ia destruir Rodrigo. Não importava o que custasse. Daniel ajudou a mãe a se levantar, segurando o braço dela com cuidado. Dona Eulália tremia, não de frio, mas de fraqueza. Quando ela deu o primeiro passo, a perna direita quase cedeu, e Daniel sentiu o peso morto do corpo dela se inclinando perigosamente para o lado. "Calma, mãe. Eu te seguro." Ela olhou para ele com aqueles olhos fundos, inchados de tanto chorar sozinha, e tentou sorrir. Mas o sorriso saiu torto, quebrado, como se os músculos do rosto dela tivessem esquecido como fazer aquilo. "Desculpa, meu filho. Minhas pernas não tão boas. A artrite piorou." Daniel sentiu o peito apertar. A mãe sempre tinha sido forte. Aquela mulher que acordava às 5 da manhã para fazer café, que lavava roupa na mão porque máquina não tira mancha de verdade, que cuidava do jardim mesmo com sol a pino. Agora, ela mal conseguia ficar em pé. "Cadê seus remédios?" Silêncio. "Mãe, cadê seus remédios?" "O Rodrigo... ele disse que ia comprar, mas..." Ela desviou o olhar, a voz sumindo num sussurro. "Acho que ele esqueceu." Daniel respirou fundo, tentando manter a calma. Não ia adiantar nada explodir agora. Primeiro, ele precisava tirar a mãe dali. Depois ele ia lidar com Rodrigo. Ele guiou Dona Eulália para o corredor, passando pela cozinha. As 2 garotas ainda estavam na sala, agora tirando selfies com as taças de champanhe, fazendo biquinho, ajeitando o cabelo. Uma delas riu alto, um riso estridente que ecoou pela casa como unha, arranhando o quadro negro. Daniel sentiu a mandíbula travar. Rodrigo tinha desaparecido. "Senta aqui, mãe." Daniel puxou uma cadeira da mesa da cozinha, uma daquelas cadeiras antigas de madeira maciça que o pai dele tinha comprado há 30 anos. Dona Eulália se sentou devagar, as mãos agarrando a borda da mesa como se fosse escorregar a qualquer momento. Daniel observou as mãos dela, manchadas,
trêmulas, com as articulações inchadas, os dedos meio tortos pela artrite que nunca tinha sido tratada direito. Quando foi que ela tinha ficado tão frágil? Ele abriu a geladeira. Vazia. Não completamente vazia, mas quase. Algumas cervejas importadas, Heineken, Stella Artois, um pote de hummus sabor pesto, frutas vermelhas orgânicas numa embalagem chique, queijo brie, iogurte grego, sabor açaí. Nada que Dona Eulália comesse, nada que uma mulher de 72 anos com problemas digestivos e restrição de lactose pudesse comer. Daniel abriu o armário. Proteína em pó vegana, barras de cereal com quinoa e chia, chá detox importado, cookies integrais de espirulina. Mãe, você comeu hoje? Ela hesitou. Olhou para o chão. Comi um pedaço de pão de ontem. Só isso? A Vanessa disse que eu estava comendo demais, que a comida aqui era cara, que eu precisava... Ela engoliu em seco. Colaborar. Daniel sentiu o sangue subir. Ele fechou o armário com tanta força que a porta bateu e estremeceu a parede inteira. 2 copos que estavam na prateleira ao lado tilintaram, ameaçando cair. Colaborar. A mãe dele, dona da casa, sendo tratada como uma invasora. Ele voltou até a sala, atravessando a cozinha com passadas pesadas. As 2 garotas olharam para ele, agora sem o sorriso. Uma delas abaixou o celular devagar. Onde está o Rodrigo? Ele... saiu, respondeu uma delas, insegura, trocando um olhar nervoso com a amiga. E a Vanessa? Também saiu. Acho que foram comprar bebida para a festa de hoje à noite. Festa? É. Vai ter um evento aqui às 10. Influencers, marcas, essas coisas. A Vanessa disse que ia ser tipo um open house para divulgar o espaço dela. Daniel sentiu o maxilar travar. Ele deu um passo na direção das 2 garotas e elas recuaram instintivamente. Vocês 2, peguem as coisas de vocês e saiam daqui. Agora. Mas a Vanessa disse que a gente podia ficar até... Eu tô falando pra sair. A voz dele ecoou pela sala toda. As garotas nem discutiram. Pegaram as bolsas, os celulares e praticamente correram para a porta da frente, tropeçando uma na outra. Quando a porta bateu, o silêncio caiu sobre a casa como uma laje de concreto. Daniel ficou parado no meio da sala, cercado por aquele cenário absurdo, ring lights acesas, tripés por todo lado. Uma mesa cheia de produtos de maquiagem com adesivos de marcas patrocinadoras. Roupas de grife espalhadas no sofá que a mãe dele tinha comprado com o primeiro salário dela como professora. Ele se lembrou. Flashback. 25 anos atrás. Daniel tinha 12 anos quando o pai morreu. Infarto fulminante. Aos 48 anos. No meio de um plantão na fábrica metalúrgica onde trabalhava como supervisor. A notícia chegou num domingo de manhã, trazida por 2 colegas do pai, de boné na mão e olhos baixos. Dona Eulália desabou na cozinha e Daniel lembra até hoje do som que ela fez. Não foi um grito, foi um gemido surdo, animal, como se alguém tivesse arrancado um pedaço dela. Rodrigo tinha 17 anos. E no velório, enquanto a mãe chorava agarrada no caixão, Rodrigo ficou do lado de fora, fumando, olhando para o nada. Daniel se lembra de ter pensado, por que ele não está chorando? Depois do enterro, Dona Eulália vendeu a aliança de ouro para pagar as dívidas que o pai tinha deixado. Trabalhou dupla jornada como professora primária, costurava roupa de cama para fora nas madrugadas e mesmo assim conseguiu manter a casa. Aquela casa, a casa que o pai tinha comprado com financiamento de 30 anos. A casa que ela jurou que nunca ia vender. A casa onde Daniel e Rodrigo cresceram, brigaram, brincaram, sonharam. E agora Rodrigo tinha transformado aquela casa numa porra de estúdio de influencer. Daniel voltou para a cozinha. Dona Eulália ainda estava sentada, os ombros curvados, a cabeça baixa.
Ele se ajoelhou na frente dela e segurou as mãos da mãe entre as suas. Mãe, olha para mim. Ela ergueu o rosto e Daniel viu o quanto ela tinha envelhecido naqueles 6 meses. A pele mais fina, as bochechas fundas, os cabelos mais brancos, mais ralos, e os olhos não tinham mais aquele brilho que ele lembrava de quando era criança. Eu não sabia, mãe. Eu juro por Deus que eu não sabia. Se eu soubesse, se eu imaginasse. Não é sua culpa, filho. Ela apertou a mão dele, mas a força era mínima. O Rodrigo, ele disse que você estava sabendo, que você tinha concordado. Ele mostrou umas mensagens. Eu nunca concordaria com isso. Dona Eulália se encolheu com o grito e Daniel imediatamente suavizou a voz, se aproximando mais. Desculpa, mãe, desculpa. Eu não queria te assustar, mas eu preciso que você me conte tudo. Desde o começo, como foi que isso aconteceu? Ela respirou fundo, tremendo. Os olhos começaram a lacrimejar de novo. Foi logo depois que você embarcou. Uns 3 dias depois. O Rodrigo veio aqui de manhã cedo. Tocou a campainha, entrou com aquele sorriso. Sabe como ele é? Sempre tão educado na frente dos outros. Daniel assentiu, incentivando ela a continuar. Ele disse que precisava conversar, que era sério. Sentou aqui mesmo, nessa mesa, e disse que tinha conversado com você, que você estava muito preocupado comigo aqui sozinha, que você tinha pedido para ele cuidar de mim enquanto você estava fora. E você acreditou? Ele mostrou mensagens suas. Ela olhou para Daniel desesperada para se justificar. Ele mostrou prints no celular dele, conversas dizendo que você estava com medo de eu cair, de eu esquecer o fogão ligado, de eu passar mal sozinha. Eu confiei nele, Daniel. Ele é meu filho. Eu nunca imaginei que ele... A voz dela quebrou. Daniel fechou os olhos. Rodrigo tinha falsificado mensagens, tinha planejado tudo, tinha manipulado a mãe desde o começo. Continua, mãe. Me conta tudo. Dona Eulália limpou as lágrimas com o dorso da mão, mas novas lágrimas já estavam caindo. Ele trouxe uns papéis, disse que era uma procuração, só temporária, que era para facilitar se eu precisasse de alguma coisa, tipo ir no banco, pagar conta, essas coisas. Ele disse que era formalidade, que todo mundo fazia. Eu assinei. Ela soluçou. Eu não li direito. Minha vista tá ruim, eu preciso de óculos novos, mas eu não quis te pedir dinheiro porque você já manda tanto. E o Rodrigo ficou apressando, dizendo que tinha que ir, que tinha reunião no trabalho. Você assinou sem ler. Eu confiei nele. A voz dela saiu num sussurro desesperado. Ele é meu filho. Como eu ia imaginar que... Daniel apertou as mãos dela. E depois? O que aconteceu depois? No começo, foi tudo normal. O Rodrigo vinha aqui de vez em quando, trazia umas compras, perguntava se eu estava bem, mas aí a Vanessa começou a vir também. Daniel sentiu o estômago revirar só de ouvir o nome. E o que ela fazia? No começo ela era gentil. Trazia umas comidas, conversava comigo, me ajudava a arrumar a casa. Eu até gostei dela no início. Pensei que ela era uma boa esposa para o Rodrigo. Dona Eulália riu, mas foi um riso amargo, sem alegria. Como eu fui idiota? Você não foi idiota, mãe. Fui sim, porque eu percebi quando ela começou a mudar. Eu percebi e não fiz nada. Como assim? Ela começou a criticar a casa. Dizia que estava velha, que precisava de reforma, que os móveis eram antiquados, que as cortinas eram feias. E aí ela começou a mudar as coisas. Tirou as cortinas de renda que eu tinha bordado, trocou os móveis do lugar, trouxe essas luzes estranhas. E quando eu reclamei, Dona Eulália parou, fechou os olhos, respirou fundo. Quando eu reclamei, ela me disse que a casa agora era responsabilidade deles, que eu tinha assinado a procuração, que eu não tinha mais direito de opinar. Daniel sentiu as unhas entrarem nas palmas das próprias mãos.
E o Rodrigo? O que ele disse? Ele concordou com ela. A voz de Dona Eulália saiu tão baixa que Daniel quase não ouviu. Ele disse que era para o meu bem, que a casa ia ficar mais moderna, mais bonita, que eu ia gostar quando terminasse. Mas você não gostou. Eu odiei. Ela olhou para Daniel com uma intensidade que ele não esperava. Eu odiei cada segundo, porque essa casa é a única coisa que sobrou do seu pai. É o único lugar onde eu ainda sinto ele perto de mim. E eles destruíram tudo. Daniel puxou a mãe num abraço apertado. Ela afundou o rosto no peito dele e começou a chorar de novo. Eu tentei te ligar. Ela sussurrou entre soluços. Mas o Rodrigo... Ele pegou meu celular. Disse que você estava ocupado demais, que eu não podia te incomodar com coisas pequenas, que ele ia resolver tudo. Quanto tempo você ficou sem falar comigo? 3 semanas, desde que eles começaram a fazer as festas. Festas? Dona Eulália assentiu, ainda agarrada nele. A Vanessa começou a trazer gente aqui. Disse que ia fazer eventos, que ia gravar conteúdo, que era trabalho dela. E ela botou um monte de gente estranha dentro da minha casa. Gente que eu nunca tinha visto. Gente que ria alto, bebia, fumava. E eu não podia reclamar. Por que não? Porque da primeira vez que eu reclamei, a Vanessa me trancou no quartinho dos fundos. A voz dela quebrou de novo. Ela disse que eu estava atrapalhando, que eu era um estorvo. Que se eu não ficasse quieta, ela ia me botar num asilo. Daniel soltou a mãe devagar e olhou direto nos olhos dela. Ela te ameaçou com asilo? Ameaçou. E o Rodrigo concordou. Ele disse que se eu não colaborasse, ele ia te convencer que eu estava com demência, que eu precisava ser internada. Daniel levantou, andou até a janela, olhou para o jardim abandonado, as rosas murchas, a grama alta, o saco de lixo rasgado. E então ele se lembrou de algo. Mãe, você saiu de casa nos últimos dias? Dona Eulália não respondeu de imediato. Mãe, eu tentei. Ela engoliu em seco. Eu tentei pedir ajuda. Para quem? Para a vizinha. A Cíntia, a mulher que mora na casa do lado. Daniel se virou. E o que aconteceu? Eu bati na porta dela, de manhã cedo, quando a Vanessa tinha saído e esqueceu de trancar o quartinho. Eu consegui sair pela porta dos fundos. Fui até a casa da Cíntia, bati na porta, chamei. Mas ela... Dona Eulália fechou os olhos. Ela não abriu. Ela só filmou, pela janela, e riu. Ela riu de mim, Daniel. Daniel sentiu o mundo ficar vermelho ao redor dele. Ela filmou você? Filmou. E depois postou na internet. Eu vi pelo vidro da janela dela. Ela estava mostrando para o celular, rindo, chamando as amigas para ver. E você voltou para o quartinho? Eu não tinha escolha. A Vanessa chegou logo depois. Me pegou na calçada. Me arrastou de volta. E me trancou de novo. Dona Eulália olhou para Daniel e havia vergonha naquele olhar. Dessa vez, ela não me soltou por 3 dias. 3 dias! 3 dias. Sem comida, sem água direito. Só uma garrafa que ela deixou no chão. Como se eu fosse... A voz dela sumiu. Como se você fosse o quê, mãe? Como se eu fosse um cachorro. Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Não raiva, não ódio, mas algo mais frio, mais calculado. Ele ia destruir Rodrigo e Vanessa, não com violência, mas com algo com a verdade. Pior. Ele voltou até a mesa, pegou o celular e começou a procurar. O que você está fazendo, filho? Procurando o vídeo que a Cíntia postou. Não, Daniel, por favor, não vê isso. É humilhante. Eu preciso ver, mãe. Ele digitou o nome no Instagram, Cíntia Almeida. O perfil apareceu rapidamente. 18.000 seguidores, feed perfeito, fotos em restaurantes caros, viagens para Cancún. E lá
Entre os posts recentes estava o vídeo. Daniel clicou. A imagem mostrava Dona Eulália na calçada, de camisola, descalça, batendo na porta, chamando. Cíntia, por favor, eu só preciso de um pouco de comida. Por favor. E a legenda dizia, gente, olha que situação. A vizinha está aqui implorando por comida de novo. Alguém precisa cuidar dessa senhora. Na vizinhança problemática. Idoso abandonado. O vídeo tinha 847 curtidas e 124 comentários. Daniel começou a ler. Coitada da senhora. Cadê a família dela? Isso é abandono. Alguém tem que denunciar. Alguém chama o conselho do idoso. Mas o que fez Daniel sentir o mundo desabar foi o comentário pinado no topo. De Vanessa Ferreira. Essa senhora é minha sogra. Ela sofre de demência e sempre foge de casa. Já estamos providenciando internação. Obrigada pela preocupação. O comentário tinha 178 curtidas e vários comentários em resposta. Ah, tadinha, demência é tão triste. Vocês estão fazendo certo em internar. Força para a família. Daniel leu. Releu e releu de novo. Vanessa não só tinha humilhado a mãe dele. Ela tinha construído uma narrativa pública de que Dona Eulália era louca, que precisava ser trancada, que a família estava fazendo o certo. Daniel olhou para a mãe. Ela estava encolhida na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, chorando silenciosamente. E foi nesse momento que Daniel Ferreira tomou uma decisão. Ele não ia só processar Rodrigo e Vanessa. Ele ia destruir a reputação deles, publicamente, irreversivelmente, do mesmo jeito que eles tinham tentado destruir a da mãe dele. Ele guardou o celular e voltou a se ajoelhar na frente de Dona Eulália. Mãe, confia em mim? Ela ergueu o rosto confusa. Claro que eu confio. Então eu preciso que você me deixe fazer uma coisa, algo que talvez você não goste, mas que é necessário. O quê? Eu vou expor eles, publicamente. Do jeito que eles expuseram você, eu vou mostrar para o mundo inteiro o que eles fizeram. E vai ter consequências, consequências pesadas. Você está preparada para isso? Dona Eulália olhou para ele por um longo momento. E então, pela primeira vez desde que Daniel tinha voltado, ela sorriu. Não um sorriso triste, mas um sorriso de raiva. Faz o que tiver que fazer, filho. Eles merecem. Foi quando a porta da frente se abriu com estrondo. Risadas altas. Música explodindo de uma caixa de som portátil. Vozes embriagadas gritando. Vanessa tinha voltado. E ela não estava sozinha. Daniel se levantou devagar. Soltou a mãe com cuidado. Caminhou até a sala e parou na entrada. Vanessa estava lá. Vestido curto verde neon, decote profundo, salto alto, cabelos perfeitamente escovados em ondas que provavelmente tinham custado R$ 300 no salão. Uma taça de espumante na mão. Ao redor dela, mais 5 pessoas. 3 garotas de shortinho e top. 2 rapazes de camisa social arregaçada e relógio grande no pulso. Todos com aquela cara de quem vivia de stories, patrocinados e publis forçados. Rodrigo entrou logo atrás, carregando 3 sacolas da importadora de bebidas. Whisky, gin, vodka premium. Foi Vanessa quem viu Daniel primeiro. Ela parou no meio da sala, piscou e então sorriu. Opa! O cunhado voltou. Ela ergueu a taça, o sorriso largo e falso. Bem-vindo, Daniel. Que surpresa maravilhosa. Daniel não respondeu. Apenas olhou para ela com uma frieza que fez o sorriso dela vacilar levemente. Rodrigo, seu irmão está aqui. Ela cantarolou, se virando para o marido. Rodrigo entrou com as sacolas, viu Daniel e o sorriso dele também sumiu por uma fração de segundo. Mas ele se recompôs rapidamente. Daniel, a gente precisa conversar. Pode mandar seus amiguinhos embora, disse Daniel,
a voz baixa, controlada, mas carregada de uma tensão que fez todos na sala pararem de rir. Porque a festa acabou. Vanessa deu uma risadinha, aguda, irritante. Como assim a festa acabou? A festa nem começou ainda. A gente tem patrocinadores chegando daqui a pouco, marcas, gente importante. Eu disse, mandem todo mundo embora, agora. Ei, ei, ei. Rodrigo largou as sacolas no chão com um baque surdo e levantou as mãos num gesto de falsa calma. Você não manda aqui, mano. Eu sei que você tá chateado com, sei lá, alguma coisa que você viu, mas... Chateado? Daniel avançou 2 passos. Chateado? Daniel, calma. Você trancou minha mãe num quartinho, você pegou a casa dela, você falsificou mensagens minhas e agora tá fazendo festa enquanto ela passa fome. O silêncio caiu sobre a sala como uma laje de concreto. Os amigos de Vanessa olharam uns para os outros desconfortáveis. Um dos rapazes deu um passo para trás. Uma das garotas abaixou o celular. Vanessa cruzou os braços, a taça ainda na mão, o sorriso agora uma linha fina e perigosa. Olha, Daniel, eu entendo que você tá emotivo. Ela arrastou a palavra emotivo com desdém. Mas as coisas mudaram aqui. Sua mãe assinou uma procuração. Legal. Reconhecida em cartório. Então, tecnicamente, a casa agora é nossa responsabilidade. E a gente está fazendo o melhor possível para manter tudo funcionando. Tecnicamente? É. Vanessa deu de ombros, tomando um gole do espumante. E sinceramente, sua mãe estava vivendo aqui sozinha, sem fazer nada, só esperando você mandar dinheiro todo mês. Pelo menos agora a casa está sendo útil, está gerando renda, está... Daniel atravessou a sala em 3 passadas longas e parou a 5 centímetros do rosto de Vanessa, tão perto que ela pôde sentir o hálito dele. Repete. A voz dele saiu baixa, mas vibrando de raiva contida. Repete o que você acabou de falar. Vanessa recuou instintivamente, mas tentou manter a pose. Ergueu o queixo. Eu só tô dizendo a verdade. Sua mãe não fazia nada. A casa estava sendo desperdiçada. Você trancou minha mãe num quartinho. Você cortou a comida dela. Você humilhou ela. Daniel estava tremendo, mas sua voz saía firme, cada palavra uma lâmina. E agora você vai sair dessa casa. Você e essa corja toda. Ou eu te arrasto pelo cabelo até a calçada. Você não pode fazer isso! Vanessa gritou, agora sem qualquer verniz de educação. O rosto dela estava vermelho. A casa é nossa. A procuração é legal. Você não tem direito. A casa é da minha mãe. E você tem 10 segundos para sair antes eu chamar a polícia. Foi quando Rodrigo se meteu no meio, empurrando Daniel pelo ombro. Chega, Daniel. Você não entende porra nenhuma. A procuração é real. Eu tenho direito legal sobre essa casa. E se você quiser brigar por isso, a gente resolve no tribunal. Eu tenho advogado, eu tenho documentos. Você não vai ganhar. Daniel virou para o irmão. E pela primeira vez na vida, Rodrigo viu algo nos olhos de Daniel que nunca tinha visto antes. Ódio puro. Não raiva, não frustração, mas ódio, frio, calculado, mortal. Então vamos resolver, disse Daniel pegando o celular. E discou 190. Rodrigo ficou pálido. Você não tá falando sério? Daniel colocou o celular no ouvido. O tom de chamada ecoou no silêncio. Alô, Polícia Militar? Eu preciso reportar um caso de cárcere privado e maus tratos a idoso. Você tá louco! Rodrigo avançou, tentando pegar o celular da mão de Daniel. Daniel desviou e empurrou o irmão com força. Rodrigo tropeçou e caiu sentado no chão. Sim, meu nome é Daniel Ferreira. Estou na rua Chapot Presvote, número 248, Praia do Canto, Vitória.
Minha mãe, de 72 anos, foi mantida em cárcere privado pelo meu irmão por 3 semanas. Ela foi trancada num quartinho sem ventilação e teve alimentação e medicação negadas. Vanessa largou a taça no chão. O vidro estilhaçou. Ela olhou para os amigos dela. Vamos embora, vamos! Os 5 saíram correndo pela porta da frente, como ratos abandonando um navio afundando. Daniel continuou no telefone. Sim, ele ainda está aqui. Rodrigo Ferreira. Não, ele não está armado. Mas eu preciso que vocês venham rápido, porque ele está tentando intimidar minha mãe de novo. Rodrigo se levantou do chão, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Você não sabe o que você está fazendo, Daniel. Você não sabe. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Daniel desligou o telefone. Eu estou te colocando na cadeia. A viatura da polícia militar chegou 12 minutos depois. Daniel ouviu o som da sirene cortando a noite, antes mesmo de ver as luzes azuis e vermelhas refletindo nas janelas da sala. Ele estava sentado no sofá, ao lado da mãe, que agarrava o braço dele como se fosse uma tábua de salvação no meio de um oceano revolto. Rodrigo estava do outro lado da sala, de braços cruzados, o maxilar travado, olhando para a porta com uma expressão que misturava medo e desafio. Vanessa tinha voltado, não sozinha, mas com o celular na mão, filmando tudo. Eu estou gravando tudo, Daniel. Ela disse, a voz alta e estridente, para mostrar que você está inventando mentiras, que você está difamando a gente. Isso é crime. Daniel nem olhou para ela. 2 policiais desceram da viatura. Um mais velho, com cabelos grisalhos e uma barriga proeminente que esticava o uniforme. O outro jovem não devia ter mais de 25 anos, magro, com uma expressão séria que tentava compensar a inexperiência. O mais velho subiu os degraus da casa e tocou a campainha. Daniel se levantou e foi atender. Boa noite. Foi o senhor quem ligou? Fui eu. Daniel apontou para dentro da casa. Meu irmão assumiu o controle ilegal da casa da minha mãe. Ele forjou uma procuração e manteve ela em cárcere privado por 3 semanas. O policial mais velho franziu a testa, olhando para dentro da sala. Viu Rodrigo. Viu Vanessa filmando. Viu Dona Eulália sentada no sofá, encolhida, com a cabeça baixa. Cárcere privado? Ele trancou ela num quartinho dos fundos. Sem ventilação. Sem acesso a comida ou medicação adequadas. Por 3 semanas. O policial mais jovem trocou um olhar com o colega. Pegou um bloquinho do bolso. E a senhora está aqui agora? Está na sala. Minha mãe tem 72 anos, sofre de artrite avançada e foi submetida a condições desumanas. Rodrigo apareceu na porta, agora com aquele ar de autoridade forçada que ele sempre usava quando se sentia ameaçado. Olha, oficiais, isso aqui é um tremendo mal-entendido familiar. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Meu irmão acabou de chegar de viagem, depois de 6 meses fora. E tá, digamos, confuso com a situação. Mas eu tenho todos os documentos que comprovam que a administração da casa foi transferida legalmente para mim. Tá tudo certinho. Procuração reconhecida em cartório. Papel passado. Transferida? Daniel se virou para ele, a voz baixa, mas carregada de veneno. Você enganou ela, você falsificou mensagens minhas, e você sabe disso. Eu não falsifiquei nada. O policial mais velho levantou a mão. Calma, calma. Vamos com calma. Ele olhou para Rodrigo. O senhor disse que tem documentos? Tenho. Rodrigo pegou o celular e começou a mexer, procurando algo. Tá tudo aqui. A procuração, a assinatura da minha mãe, o reconhecimento de firma. Enquanto isso, o policial mais jovem entrou na casa e se aproximou de Dona Eulália. Boa noite, senhora. Meu nome é Soldado Souza. A senhora pode conversar comigo? Dona Eulália ergueu os olhos, e o medo foi instantâneo. Ela olhou para Daniel, insegura. Pode falar, mãe, disse Daniel se aproximando. A verdade.
O policial mais velho também entrou, fechando a porta atrás de si. Ele olhou ao redor. Viu as ring lights, os tripés, as roupas espalhadas, o banner na janela. Primeiro, eu preciso falar com a senhora, disse ele, com um tom gentil, mas firme. A senhora se chama Eulália Ferreira. Dona Eulália, a senhora pode me contar o que aconteceu aqui nos últimos meses? Ela hesitou. Olhou para Rodrigo, que a fuzilava com os olhos. Olhou para Vanessa, que ainda estava filmando tudo. Olhou para Daniel, e então ela respirou fundo e começou a falar. Devagar, a voz tremendo, mas firme. Ela contou sobre a visita de Rodrigo, sobre a procuração, sobre as mudanças na casa, sobre a chegada de Vanessa, sobre as festas, sobre o quartinho dos fundos, e quando ela chegou na parte de ter sido trancada, sua voz quase sumiu. Eu fui colocada no quartinho e a porta era trancada por fora, toda a noite, e durante os eventos, o policial mais velho parou de anotar e olhou para ela. A senhora foi trancada com chave? Sim. Contra sua vontade? Dona Eulália hesitou, fechou os olhos. Eu não sabia que podia reclamar. O Rodrigo é meu filho. Eu pensei que ele estava fazendo o melhor para mim. Senhora, o policial se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. Eu preciso que a senhora responda com sinceridade. A senhora foi impedida de sair daquele quarto? Ela olhou para ele, e então, pela primeira vez, ela disse em voz alta: Eu fui trancada, por fora, e quando eu tentei sair, quando eu bati na porta, ninguém abriu. O policial mais jovem anotou tudo. O mais velho se levantou e voltou para a sala, onde Rodrigo esperava com o celular na mão. Senhor Rodrigo Ferreira? Sou eu. O senhor tem a procuração que a senhora Eulália assinou? Tenho. Rodrigo mostrou o celular. Tá reconhecida em cartório. Posso mandar por e-mail se quiser. O policial analisou a foto do documento. Leu, franziu a testa. Isso aqui dá ao senhor direito de administração financeira e patrimonial temporária. Não dá direito de confinamento. Eu não confinei ninguém. Rodrigo gritou, perdendo a compostura. Minha mãe está confusa. Ela tem problemas de memória. Ela inventa coisas. A senhora Eulália me pareceu bastante lúcida, senhor Ferreira. O policial cruzou os braços. E confinar uma pessoa idosa, especialmente uma que depende de medicação contínua, configura crime de maus tratos. O senhor está ciente disso? Rodrigo empalideceu. Eu cuidei dela. Eu dei teto. Eu trouxe comida. O teto já era dela. Cortou Daniel, dando um passo à frente. E você não trouxe comida. Você deixou ela passar fome. Isso é mentira. Então explica por que a geladeira só tem cerveja importada e queijo brie. Explica por que minha mãe comeu um pedaço de pão velho como única refeição do dia. Explica por que ela foi vista pela vizinha implorando comida na calçada. Rodrigo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O policial mais velho suspirou. Senhor Rodrigo, eu vou precisar que o senhor me acompanhe até a delegacia para prestar depoimento formal. O quê? Rodrigo deu um passo para trás. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada de errado. Eu tenho direitos. Eu tenho advogado. E o senhor vai poder ligar para o seu advogado da delegacia. Mas agora, o senhor precisa vir comigo, voluntariamente. Ou eu dou voz de prisão por resistência. Foi quando Vanessa explodiu. Isso é ridículo! Ela jogou o celular no sofá e avançou para o policial. Vocês não podem fazer isso. A gente não fez nada. A velha que é louca. Ela inventa coisa. Ela tem demência. O silêncio caiu como um raio. Todos na sala se viraram para ela. O policial mais velho deu um passo na direção de Vanessa e sua expressão mudou. Ficou dura, fria. Como é que a senhora disse?
Vanessa percebeu o erro. Tarde demais. Eu não quis dizer... É que ela é confusa. Ela se esquece das coisas. Ela... Senhora. O policial apontou para a câmera corporal que estava presa no uniforme dele. A senhora está sendo filmada. E tudo que a senhora disser pode e vai ser usado como prova. Então eu sugiro que a senhora escolha muito bem as próximas palavras. Vanessa fechou a boca, mas o veneno ainda estava lá, escorrendo pelos olhos. O policial se virou de volta para Rodrigo. Vamos, senhor Rodrigo, eu não vou. Isso é ilegal. Isso é abuso de autoridade. O policial mais jovem deu um passo à frente, a mão indo para o cacetete na cintura. Senhor, o senhor vai voluntariamente ou vai algemado? Escolha. Rodrigo olhou ao redor. Para Daniel, que o encarava com aquele ódio frio. Para a mãe, que desviava o olhar. Para Vanessa, que agora estava encostada na parede, os braços cruzados, tremendo. E então, Rodrigo cedeu. Tá bom, eu vou. Enquanto o policial mais jovem levava Rodrigo para a viatura, o mais velho ficou para trás, conversando com Daniel. O senhor vai ficar aqui com sua mãe? Vou. Eu não saio mais do lado dela. Bom, o policial pegou um cartão do bolso e entregou para Daniel. Amanhã de manhã, a senhora Eulália vai precisar ir até a delegacia do bairro para prestar depoimento formal. E eu vou recomendar que vocês procurem um advogado também, porque dependendo do desenrolar da investigação, isso pode virar inquérito policial por maus tratos a idoso. E isso é coisa séria. Quanto tempo ele fica preso? Depende, ele vai ser ouvido. Se houver indícios suficientes, pode ser autuado em flagrante, mas provavelmente vão liberar ele com medida cautelar. Proibição de se aproximar da vítima, essas coisas. Daniel assentiu. O policial olhou para Vanessa, que ainda estava encostada na parede. A senhora também vai precisar prestar depoimento. Eu? Por quê? Porque a senhora mora aqui. E testemunhas indicam que a senhora participou ativamente do confinamento da idosa. Vanessa ficou branca. Eu não fiz nada. Eu só morava aqui. Então a senhora vai explicar isso para o delegado. Amanhã, 9 horas. O policial se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Vanessa ficou parada, olhando para a porta, tremendo. Daniel se virou para ela. Pega suas coisas e sai. Essa casa é minha também. Não é. Nunca foi. E se você não sair agora, eu chamo a polícia de novo. Vanessa olhou para ele. Viu que ele estava falando sério. Ela subiu as escadas correndo, entrou no quarto que antes era de Dona Eulália e começou a jogar roupas numa mala. 10 minutos depois, ela desceu com 2 malas enormes, uma bolsa e uma caixa cheia de maquiagem. Passou por Daniel sem olhar para ele. Passou por Dona Eulália sem dizer nada e bateu a porta com tanta força que o vidro da janela ao lado rachou. Quando o silêncio voltou, Daniel se sentou no sofá ao lado da mãe. Dona Eulália estava imóvel, olhando para frente, para lugar nenhum. Mãe? Ela não respondeu. Mãe, fala comigo. A voz dela saiu quebrada. Eu acabei de mandar meu filho preso. Você não mandou. Ele fez isso sozinho. Mas eu confirmei. Eu disse que ele me trancou. E agora ele vai pagar pelo que fez. E é isso que tem que acontecer. Dona Eulália começou a chorar. Não o choro alto, mas aquele choro silencioso, o choro de quem perdeu algo para sempre. Daniel a puxou num abraço. Eu sei que dói, mãe, mas você fez a coisa certa. Ele é meu filho, e você é a mãe dele. E ele te trancou num quartinho. Ele te humilhou. Ele te fez passar fome. Daniel segurou o rosto da mãe entre as mãos. Você não tem que sentir culpa. Ele que tem. Ela fechou os olhos e chorou. E Daniel ficou ali, segurando ela, até que o choro cessou e ela finalmente adormeceu, exausta, no sofá.
Ele cobriu ela com um cobertor que achou num armário, apagou as luzes e então ele pegou o celular e abriu o Instagram. Subtrama: a descoberta do vídeo. Daniel digitou o nome no campo de busca: Cíntia Almeida. O perfil dela apareceu imediatamente. 18.437 seguidores. Verificado. Bio que dizia: empreendedora digital, lifestyle coach, namastê. Ele rolou o feed dela. Fotos em pose de yoga na praia. Foto tomando açaí numa tigela cara. Foto em frente a uma BMW. Stories patrocinados de marcas de roupa fitness. E então ele viu o vídeo. Postado às 6 horas. A miniatura mostrava Dona Eulália na calçada. Daniel clicou. O vídeo começava com uma música alegre de fundo. Depois a câmera mostrava a janela da casa de Cíntia, filmando para fora. Lá estava Dona Eulália, de camisola branca, descalça, cabelos despenteados, batendo na porta da casa de Cíntia. Cíntia, por favor, eu só preciso de um pouco de comida. Eu não comi, por favor. A câmera tremeu. Uma risada abafada. E então, a voz de Cíntia fora do quadro. Gente, olha isso. De novo, toda semana é a mesma coisa. Dona Eulália continuou batendo, mais fraco, desistindo. Ela se virou e voltou cambaleando para casa. O vídeo cortou, e a legenda dizia: gente, situação difícil aqui na vizinhança. A senhora da casa ao lado aparece aqui toda semana pedindo comida. Alguém precisa cuidar dela. Já tentei ajudar, mas não sei mais o que fazer. Vizinhança problemática. Ajuda idoso abandonado. O vídeo tinha 1.243 curtidas e 187 comentários. Daniel começou a ler. Coitada. Cadê a família dela? Chama o conselho do idoso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas havia outros comentários, piores. Velhos são um peso mesmo. Família tem que internar logo. Para de dar atenção que ela para. E então, Daniel viu o comentário pinado no topo. De Vanessa Ferreira. Oi, Cíntia. Obrigada por compartilhar. Essa senhora é minha sogra. Ela sofre de demência senil e sempre foge de casa quando a gente não está olhando. Já estamos providenciando internação em clínica especializada. Desculpa o incômodo. O comentário tinha 213 curtidas e várias respostas. Ah, tadinha, demência é tão triste mesmo. Vocês estão fazendo o certo. Força para a família nesse momento difícil. Minha avó também tinha. É melhor internar mesmo. Daniel leu, releu e releu de novo. Vanessa tinha construído uma narrativa pública completa. Dona Eulália era louca. Dona Eulália precisava ser trancada. E a família estava fazendo o melhor ao providenciar internação. Daniel sentiu a raiva subir, mas não era raiva quente. Era raiva fria, calculada. Ele salvou o vídeo, fez prints de todos os comentários. E então ele começou a planejar. Se Vanessa queria usar as redes sociais para destruir a reputação da mãe dele, ele ia usar as redes sociais para destruir a dela. Subtrama: a noite de planejamento. Daniel passou as próximas 3 horas acordado. Sentado na cozinha com o notebook aberto na mesa, ele começou a organizar tudo. Primeiro, ele gravou o quartinho dos fundos, cada detalhe, a cama, o cobertor fino, a lâmpada nua, a porta com fechadura do lado de fora. Depois, ele gravou a sala, as ring lights, os tripés, as roupas de marca espalhadas, os produtos de maquiagem, o banner de espaço para eventos. Ele fotografou a geladeira vazia, o armário cheio de comida cara que a mãe não podia comer. E então, ele voltou para o quarto da mãe. Dona Eulália dormia no sofá, respirando devagar. Ele a filmou por 3 segundos, só o rosto, tranquilo, finalmente em paz. E então, ele voltou para a cozinha e começou a escrever. Às 6h37 da manhã, Daniel criou uma conta nova no Instagram. Justica para Eulália. Ele fez o upload de todas as fotos,
todos os vídeos, e então ele começou a escrever o texto. Levou 40 minutos para terminar. Quando ficou pronto, ele releu 3 vezes, respirou fundo e postou. O vídeo começava com Daniel sentado na cozinha, olhando direto para a câmera, a voz calma, mas firme. Meu nome é Daniel Ferreira. Tenho 37 anos. Trabalho como engenheiro de segurança em plataforma de petróleo. Passo 6 meses embarcado no meio do Atlântico, longe da minha família, confiando que minha mãe está sendo bem cuidada. Pausa. 3 dias atrás, eu voltei de viagem. Corte para a imagem do quartinho dos fundos. E o que eu encontrei? Destruiu tudo que eu acreditava sobre família. Corte para close da porta com a fechadura do lado de fora. Esse é o quarto que meu irmão deu para minha mãe, de 72 anos. 2 metros quadrados, sem janela, sem ventilação, com a porta trancada por fora. Corte para a foto de Dona Eulália, sentada na cama, tirada naquela primeira noite. Minha mãe, Dona Eulália, foi mantida aqui por 3 semanas, sem comida adequada, sem seus remédios para artrite, sem contato comigo. Corte para o vídeo de Cíntia, onde Dona Eulália aparece na calçada implorando. Esse vídeo foi gravado pela minha vizinha, Cíntia Almeida. Mostra minha mãe implorando por comida. E a vizinha, em vez de ajudar, filmou, riu e postou nas redes sociais dizendo que minha mãe era um problema. Corte para o comentário de Vanessa. E essa é minha cunhada, Vanessa Ferreira. Mentindo publicamente, dizendo que minha mãe tem demência, para encobrir o abandono, para encobrir os maus tratos. Corte de volta para Daniel na cozinha. Minha mãe não tem demência. Ela foi vítima de abuso psicológico, financeiro e físico, perpetrado pelo próprio filho, pela própria nora, e por uma vizinha que escolheu ridicularizar em vez de ajudar. Pausa longa. Eu estou expondo isso publicamente porque sei que não é um caso isolado. Milhares de idosos neste exato momento estão sendo abandonados, trancados, humilhados pela própria família. E nós, como sociedade, estamos falhando com eles. Corte para a imagem de Dona Eulália, acordando no sofá, olhando para a câmera. Essa é minha mãe, Dona Eulália Ferreira, ex-professora primária, viúva, mãe de 2 filhos e sobrevivente. Volta para Daniel. Se você conhece alguém em situação parecida, denuncie. Disque 100. Conselho do Idoso. Ministério Público. Não deixe que o medo ou a vergonha te impeçam de agir. Pausa final. Porque o silêncio é cúmplice da crueldade. O vídeo terminava com a tela preta e um texto. Justiça para Eulália. Daniel postou e esperou. Às 7h15, o vídeo tinha 47 visualizações. Às 8h, 312 visualizações. Às 9h30, 2.847 visualizações. Às 10h45, 15.023 visualizações. Ao meio-dia, o vídeo tinha explodido. 89.471 visualizações. 4.238 compartilhamentos. E tinha sido repostado por páginas grandes. NAE Brasil contra esse abuso, 340k seguidores. Área Defensoria Popular, 1. O 2M seguidores. Tremor Notícias, 890k seguidores. Às 14h, o vídeo chegou nos Trending Topics do Twitter, prando Justiça para Eulália, e foi quando o inferno desabou sobre Rodrigo, Vanessa e Cíntia. Subtrama, a queda de Vanessa. O telefone de Vanessa começou a explodir às 10h23 da manhã. Ela estava num Starbucks tomando um latte de caramelo quando a primeira notificação chegou. Instagram. Alguém tinha marcado ela num post. Ela abriu e viu o vídeo de Daniel. O sangue dela congelou. Ela rolou os comentários. Ela é um monstro. Como alguém faz isso com uma idosa? Cancela essa mulher. Influencer do inferno. Cadeia nela. Vanessa tentou apagar o comentário que ela tinha feito no post de Cíntia. Mas era tarde demais. Tinha sido capturado em print, compartilhado 1000 vezes, viralizado. Ela postou um story, as mãos tremendo. Gente, isso é mentira. Eu nunca maltratei minha sogra.
Meu cunhado tá com ciúmes da minha carreira e tá inventando isso tudo para me difamar. Por favor, não acreditem em fake news. Mas o story só piorou as coisas. Os comentários ficaram ainda mais agressivos. Mentirosa, você vai pagar, justiça vai ser feita. E então começaram as consequências reais. Às 11h, Vanessa recebeu um e-mail de obelezanatura.com. BR assunto: rescisão de contrato. Prezada Vanessa, em virtude de incompatibilidade de valores e da repercussão negativa associada à sua imagem, informamos que o contrato de parceria firmado em março de 2024 está sendo rescindido com efeito imediato. Atenciosamente, equipe Beleza Natura. Vanessa leu, releu e começou a tremer. Esse contrato pagava 3.000 reais por mês. 5 minutos depois, outro e-mail de fitnessbrasil.com. Mesmo assunto. E outro. E outro. Às 2, Vanessa tinha perdido todos os contratos de publi que mantinha. 6 marcas. Total. 11.500 reais por mês. Às 13h, o perfil dela no Instagram começou a sangrar seguidores. 52.384 seguidores. Atualizar. 51.023 seguidores. Atualizar. 48.891 seguidores. Ela postou outro story. Vocês não conhecem meu lado da história. Parem de me julgar. Mas ninguém parou. Às 15h, Vanessa recebeu uma ligação. Número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Vanessa Ferreira? Sim. Aqui é da Delegacia de Proteção ao Idoso. A senhora precisa comparecer amanhã às 9h para prestar depoimento sobre o caso de Eulália Ferreira. Eu não fiz nada. Isso a senhora vai explicar para o delegado. Não comparecer configura obstrução de justiça. A ligação foi encerrada. Vanessa ficou parada, segurando o celular, tremendo. E foi quando ela percebeu. Ela tinha perdido tudo. Em 6 horas. Subtrama: a queda de Cíntia. Cíntia Almeida descobriu o vídeo de Daniel às 11h30. Ela estava numa reunião com um cliente quando o celular começou a vibrar sem parar. Instagram, Twitter, WhatsApp. Ela pediu licença e saiu da sala. Abriu o Instagram e viu 1000 notificações, 1000 mensagens, todas xingando ela. Ela abriu o vídeo de Daniel. E quando viu o trecho onde ele mostrava o vídeo dela, filmando Dona Eulália implorando comida, ela sentiu o mundo desabar. Os comentários no post dela estavam fora de controle. Você é nojenta. Como você ri de uma idosa? Cadê sua humanidade? Você merece tudo de ruim. Cíntia apagou o vídeo, mas os prints já estavam em todos os lugares. Às 14h, ela recebeu um e-mail de um cliente importante, uma empresa de cosméticos que pagava 8.000 reais por campanha. Assunto: cancelamento. Lamentamos informar que não podemos mais manter parceria com você. Outro e-mail. E outro. E outro. Às 16h, Cíntia tinha perdido 3 contratos. Às 17h30, ela postou um story. Chorando. Gente, eu cometi um erro terrível. Eu não sabia da gravidade da situação. Eu fui insensível. Eu peço desculpas públicas à Dona Eulália e ao Daniel. Eu vou doar 10.000 reais para instituições de apoio ao idoso. Desculpa não apaga o que eu fiz, mas é o mínimo. Mas a internet não perdoou. Às 19h, o perfil dela tinha perdido 6.000 seguidores. Sua empresa de consultoria digital começou a receber avaliações negativas no Google. 1 estrela, 1 estrela, 1 estrela. Ela filma idosos passando fome e ri. Pessoa horrível, nunca contratem. Cíntia desligou o celular e chorou. Subtrama: Rodrigo na delegacia. Rodrigo passou a noite na delegacia, não numa cela, mas numa sala de espera, esperando ser ouvido. Às 8h da manhã, o delegado finalmente o chamou. Senhor Rodrigo Ferreira. Sim. Entre. Rodrigo entrou numa sala pequena. Mesa, 2 cadeiras, um gravador. O delegado era um homem de uns 50 anos, calvo, óculos de grau,
expressão cansada de quem já tinha visto tudo. Senta. Rodrigo sentou. O senhor sabe por que está aqui? Eu sei, mas eu não fiz nada de errado. O delegado pegou uma pasta. Abriu. Maus tratos a idoso, cárcere privado, apropriação indevida, falsificação de documentos. Eu não falsifiquei nada. Então explica essas mensagens. O delegado mostrou prints que Daniel tinha enviado. Mensagens onde o senhor supostamente convenceu sua mãe de que seu irmão tinha autorizado a procuração. Só que seu irmão nega e as datas não batem. Rodrigo ficou pálido. Eu posso explicar... Explica então. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Não tinha explicação. O delegado suspirou. O senhor vai ser indiciado formalmente por maus tratos a idoso. E dependendo do laudo pericial da casa, pode entrar a apropriação indevida também. O senhor vai assinar um termo de compromisso de comparecimento a todos os atos processuais. E vai ser proibido de se aproximar da vítima, sua mãe, a menos de 500 metros. Mas ela é minha mãe! E o senhor a trancou num quartinho. Então agora o senhor vai respeitar a medida protetiva ou vai preso de novo? Entendeu? Rodrigo não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Daniel não dormiu naquela noite. Depois de postar o vídeo, ele ficou acordado no sofá, ao lado da mãe, assistindo os números subirem. Visualizações, compartilhamentos, comentários. No começo, ele sentiu uma satisfação fria. Ver Vanessa sendo exposta, ver Cíntia perdendo seguidores, ver Rodrigo sendo arrastado para a delegacia. Mas à medida que as horas passavam, a satisfação foi dando lugar a algo diferente. Cansaço. Não cansaço físico, mas cansaço emocional. Porque no final das contas, nada disso trazia de volta as 3 semanas que a mãe dele tinha perdido. Nada disso apagava o medo que ela tinha sentido naquele quartinho. Nada disso curava a artrite que tinha piorado sem medicação. Justiça era importante, mas justiça não era suficiente. Na manhã seguinte, Daniel acordou com o celular vibrando. Ele pegou, sonolento. Era uma mensagem de um número desconhecido. Daniel, meu nome é Carla Mendes. Sou advogada voluntária da Defensoria Pública. Vi o vídeo sobre sua mãe. Gostaria de oferecer assistência jurídica gratuita para o caso. Pode me ligar? Daniel piscou. Releu a mensagem. Outra mensagem chegou. De outro número. Oi, Daniel. Sou jornalista do Gazeta Online. Gostaria de entrevistar você e sua mãe sobre o caso. Podemos conversar? E outra. Daniel, sou da ONG Amparo ao Idoso. Queremos ajudar. Entre em contato. E outra, e outra. Em 2 horas, Daniel tinha recebido 47 mensagens. Advogados, jornalistas, ONGs, psicólogos, assistentes sociais, todos querendo ajudar. Às 10h, Daniel e Dona Eulália estavam na Delegacia de Proteção ao Idoso. Ela prestou depoimento formal. Contou tudo de novo. Desde a procuração até o quartinho, desde a comida negada até a vizinha filmando. O delegado ouviu tudo, anotou, gravou. E no final, ele olhou para Dona Eulália com uma expressão séria, mas gentil. Senhora Eulália, a senhora foi muito corajosa ao vir aqui. E eu garanto que vamos fazer justiça. Ela assentiu, os olhos marejados. Quando saíram da delegacia, havia jornalistas esperando. 3 equipes de TV, câmeras, microfones. Daniel olhou para a mãe. Você quer falar com eles? Ela hesitou. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Eu falo por você. Mas Dona Eulália respirou fundo. Não, eu quero falar. Daniel ficou surpreso. Ela se aproximou das câmeras. Os jornalistas se aglomeraram. Dona Eulália, a senhora pode contar o que aconteceu? Ela olhou direto para a câmera e falou, devagar, mas com força. Eu fui trancada pelo meu próprio filho. Fui humilhada. Passei fome.
e fui exposta publicamente como se fosse louca. Ela fez uma pausa. Mas eu não sou louca. Eu sou uma sobrevivente, e se a minha história pode ajudar outras pessoas, então valeu a pena. A entrevista foi ao ar no Jornal da Noite e viralizou de novo. Subtrama. 3 meses depois, Daniel pediu licença do trabalho na plataforma. Usou o dinheiro que tinha guardado para contratar uma cuidadora para Dona Eulália, uma mulher de 40 e poucos anos, gentil, que ficava com ela durante o dia enquanto Daniel resolvia as questões legais. O processo contra Rodrigo avançou. Maus tratos a idoso. Cárcere privado, apropriação indevida. A justiça era lenta, mas estava se movendo. A procuração foi anulada, considerada viciada, obtida mediante coação e engano. Rodrigo perdeu qualquer autoridade sobre a casa e foi condenado a pagar pensão compensatória para a mãe, 2.500 reais por mês, pelos próximos 5 anos. Vanessa tentou reconstruir a carreira, mas a mancha era permanente. Cada vez que ela postava algo, os comentários vinham como enxurrada. Cadê a Dona Eulália? Você é falsa. Ninguém esquece. Eventualmente ela desistiu, deletou o perfil, desapareceu. Cíntia vendeu a casa e se mudou para outra cidade, incapaz de lidar com o ostracismo social. Mas a história não terminou aí. 3 meses depois do vídeo, Daniel estava sentado na varanda da casa com a mãe, tomando café. O sol da manhã aquecia o jardim, que agora estava de volta ao esplendor de antes. Rosas vermelhas, jasmim, grama aparada, canteiros de violetas. Dona Eulália sorria. De verdade, pela primeira vez em muito tempo. Sabe o que eu estava pensando, filho? O que, mãe? Eu estava pensando que talvez a gente pudesse fazer alguma coisa com essa história. Daniel franziu a testa. Como assim? Tipo, ajudar outras pessoas, outros idosos que estão passando pelo mesmo que eu passei. Criar um lugar onde eles possam denunciar sem medo, onde eles possam ser ouvidos. Daniel colocou a xícara na mesa devagar. Você está falando sério? Tô. Ela olhou para ele e havia uma força naquele olhar que Daniel não via fazia tempo. Eu sofri, mas eu sobrevivi. E se eu posso usar isso para ajudar alguém, então talvez tenha valido a pena. Daniel sentiu os olhos arderem. E foi assim que nasceu o Instituto Eulália Ferreira. Subtrama. A criação do Instituto Daniel usou parte do dinheiro que tinha economizado nos anos de plataforma. 80.000 reais. Ele alugou uma sala comercial no centro de Vitória. Contratou 2 advogados voluntários, uma psicóloga, uma assistente social e criou uma linha direta de denúncia. 0800 Eulalia gratuita, anônima. 24 horas. Ele mobilizou contatos. Conseguiu parcerias com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com os conselhos municipais do idoso. E então ele chamou a mãe. Mãe, eu preciso que você seja a porta-voz. Dona Eulália ficou surpresa. Eu? Mas eu não sei falar em público. Você não precisa saber. Você só precisa contar sua história, do jeito que você contou para mim. Do jeito que você contou para os jornalistas. Ela hesitou. E se eu travar? E se eu chorar? Então você chora. Daniel segurou a mão dela. Porque sua dor é real e as pessoas precisam ver isso. Precisam entender que idosos não são invisíveis, que eles têm voz e que essa voz precisa ser ouvida. Dona Eulália assentiu e aceitou. Subtrama. O primeiro evento. 3 semanas depois, o Instituto Eulália Ferreira fez seu primeiro evento público. Uma palestra num auditório da Universidade Federal do Espírito Santo. 300 lugares, todos ocupados. Dona Eulália subiu no palco tremendo. Daniel estava sentado na primeira fileira, acenando para ela. Ela respirou fundo, pegou o microfone e falou. Meu nome é Eulália Ferreira, tenho 72 anos, sou viúva, mãe de 2 filhos, ex-professora primária e sobrevivente de abuso familiar.
Pausa. Eu fui trancada num quartinho de 2 metros quadrados pelo meu próprio filho, por 3 semanas. Sem comida, sem medicação, sem dignidade. Silêncio absoluto no auditório. Mas eu sobrevivi, e agora eu tô aqui para dizer, se você tá passando por algo parecido, você não está sozinho. Você tem direitos, você tem voz, e você merece ser ouvido. O auditório explodiu em aplausos. Dona Eulália chorou, mas dessa vez, não de tristeza, de alívio, de propósito. Subtrama: os primeiros casos. Nas primeiras 2 semanas, o Instituto recebeu 47 ligações, casos de abandono, de apropriação De agressão indevida, física. de negligência. O primeiro caso que Daniel atendeu pessoalmente foi de um senhor de 80 anos. Seu nome era Manuel. Ele ligou chorando. Meu filho, ele pegou minha aposentadoria e não me dá comida. Eu não sei o que fazer. Daniel foi até a casa dele, com uma assistente social e um advogado. Encontraram Manuel desnutrido, com escaras, em condições deploráveis. Eles tiraram ele de lá, levaram para o hospital, protocolaram denúncia. E 3 semanas depois, Manuel estava numa casa de repouso digna, recebendo tratamento adequado. Ele ligou para Daniel, chorando de novo. Obrigado. Obrigado por não me deixar morrer. Daniel desligou o telefone e chorou, porque ele entendeu. Justiça não era só punir os culpados, era salvar as vítimas. Subtrama: 1 ano depois. 1 ano depois da criação do Instituto, Daniel estava no escritório quando recebeu uma ligação. Instituto Eulália Ferreira, boa tarde. Daniel? Ele reconheceu a voz imediatamente. Rodrigo. Daniel ficou em silêncio. Eu sei que você não quer falar comigo, mas eu precisava te ligar. O que você quer? Eu quero pedir desculpas. Silêncio. Eu sei que desculpa não muda nada. Eu sei que o que eu fiz foi... A voz de Rodrigo quebrou. Foi imperdoável. Mas eu tô em terapia. Eu tô tentando entender por que eu fiz aquilo. E eu queria saber se um dia você e a mãe podem me perdoar. Daniel respirou fundo. Rodrigo, perdão não é algo que você pede. É algo que você conquista. E você ainda tem um longo caminho pela frente. Eu sei, mas eu quero tentar. Por favor, deixa eu tentar. Daniel pensou. E então ele disse: se você está falando sério, então faz o seguinte, vem aqui no Instituto, como voluntário. Ajuda outros idosos, mostra que você mudou de verdade. E aí, talvez um dia, a mãe considere te perdoar. Rodrigo soluçou do outro lado da linha. Obrigado por me dar uma chance. Daniel desligou e chorou, porque perdoar não significava esquecer, mas significava deixar a raiva ir embora e seguir em frente. Subtrama: o legado. 2 anos depois, o Instituto Eulália Ferreira tinha ajudado 1.247 idosos em situação de vulnerabilidade. Dona Eulália tinha virado porta-voz nacional da causa. Ela deu entrevistas em programas de TV, participou de campanhas do governo, palestrou em escolas, universidades, eventos corporativos. Sempre com aquela dignidade inabalável, sempre com aquele olhar que dizia: eu venci e você também pode. Daniel voltou para a plataforma, mas agora com a certeza de que a mãe estava segura, cuidada e, mais importante, feliz. Porque no final das contas, justiça não era sobre vingança. Justiça era sobre garantir que ninguém mais tivesse que implorar por comida na própria calçada. Era sobre transformar dor em propósito e sobre lembrar ao mundo que família não é quem tem o mesmo sangue. Família é quem fica quando tudo desmorona. A história de Dona Eulália não é ficção isolada. Ela representa milhares, talvez milhões, de idosos abandonados, maltratados e silenciados neste exato momento.
No Brasil, mais de 48 mil denúncias de violência contra idosos são registradas por ano. E essas são só as que chegam aos órgãos oficiais. Quantas ficam escondidas atrás de portas trancadas? Quantas morrem em silêncio? Se essa história te revoltou, compartilha para conscientizar. Se te tocou, deixa nos comentários. Nunca mais. E se você conhece algum idoso em situação parecida, denuncie pelo Disque 100, Disque Direitos Humanos. A ligação é gratuita, anônima e funciona 24 horas por dia, todos os dias. O silêncio é cúmplice da crueldade. A indiferença mata tanto quanto a violência. E a mudança começa quando cada um de nós decide não olhar para o outro lado. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos juntos transformar indignação em ação. Porque histórias como a de Dona Eulália só terminam bem quando alguém decide ser a diferença. E esse alguém pode ser você. Até o próximo vídeo. E lembra, respeito aos nossos idosos não é favor, é obrigação.